episódio Café com Cassundé. Aquele papo direto, leve e cheio de conteúdos para você que quer evoluir na vida e nos negócios. Hoje, o café está servido com uma convidada que entende de construção de patrimônios como poucos. Ela é corretora de investidores, atua no mercado há mais de 10 anos e já gerenciou diversas equipes por todo o Brasil. Hoje, ela ajuda a investidores a lucrar com o mercado que mais cresce em todo o Brasil, que são os estúdios. Com vocês, a nossa convidada dessa noite, Priscila Pereira. Priscila Pereira, uma ótima noite. Muito obrigado pela sua presença aqui no Café com Cassundé. É uma honra ter você aqui de novo. Já participamos de outros podcasts lá em Alphaville e hoje você está vindo me prestigiar aqui no meu canal. Prazer. Prazer estar aqui de novo. Muito boa noite a todos que estão nos ouvindo. E é uma conexão muito incrível que a gente teve, né, de Santa Catarina para São Paulo. Estou aqui já, acho que pela terceira vez nesse estúdio e adoro estar aqui conversando e batendo esse papo, tomando esse café. Show de bola. Lembrando que o programa se chama Café com Cassundé, mas nós estamos aqui tomando uma água, viu? E você que ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva aqui, fique ligadinho que toda semana nós temos conteúdo. Priscila, para as pessoas te conhecer melhor, eu faço aquela pergunta para todos. Quem é a Priscila Pereira? Essa pergunta, ela sempre está associada ao que você faz. Mas eu me considero uma pessoa multiplicadora de patrimônio, mas antes de mais nada, eu sou uma mulher conselheira. Sabe? Eu sou uma pessoa que traz clareza e consciência para as pessoas que conversam comigo. Então, esse é o meu maior papel diante de Deus. E hoje atuo como multiplicadora de patrimônio dos meus investidores. Show de bola. Entrando nesse assunto sobre multiplicadora de patrimônios, né? É uma corretora, você... Como que você entrou nesse mercado e como chegou no nicho dos estúdios? O mercado imobiliário, ele é uma presença muito marcante na minha vida, mais de 10 anos, né? Comecei minha carreira em Santa Catarina. E, na verdade, foi ele que me encontrou, não foi eu que encontrei ele. Mas o trabalho sempre foi uma veia muito latente na minha vida. E, ao chegar no mercado imobiliário, eu fui contratada como gestora de um projeto, de um projeto que ia ser lançado na minha cidade. E aí, a partir daí, eu gosto de brincar que foi uma cachaça. Porque eu nunca mais larguei. Comecei, então, fazendo lançamentos imobiliários, gerenciando o escritório e trazendo uma novidade para a cidade onde eu estava, né, da capital para a cidade, para o interior, que era de Florianópolis para Tubarão. E fiz aquele primeiro lançamento, foi uma baita de uma escola, até sair o registro de imóveis, até sair a LAP, todos os projetos, todas as licenças para aquele projeto ser lançado. Aí participei do lançamento. Então, isso me trouxe muita bagagem. E essa empresa que eu atuei durante 6 anos me trouxe toda uma bagagem do mercado que hoje eu consigo discutir contrato, eu consigo discutir documentação de cartório, eu consigo entrar em cada minúcia que, às vezes, alguns outros corretores que não passaram por esse processo não compreendem. Eu vou até o fim, financiamento, tudo que for discutir sobre imóvel, compra de gleba, eu consigo hoje ter gabarito para discutir. Isso é muito legal, muito importante. E aí, comecei, então, a fazer muitos lançamentos, comecei a atuar, performar muito bem, case de sucesso. Teve um cliente que eu tive 18 terrenos vendidos para ele. Ele chegou para mim para comprar 1, 2. E aí, durante a nossa negociação, eu fechei 18 imóveis com ele, terrenos, né, lotes. Uhum. Então... Isso em São Paulo? Isso em Santa Catarina. Santa Catarina. Eu me lembro como se fosse hoje, o dia que eu levantei, botei a minha melhor roupa para assinar 18 unidades para um cliente só. Nossa. Não, foi assim, ó, emocionante. Nós ficamos quase 3 horas, porque naquela época era na mão, né? Os contratos eram na mão, o cartório e tal. Então, foi um case muito bacana na minha carreira. Eu lembro de cada minúcia daquela negociação. E o mercado imobiliário é maravilhoso. Ele não é para todo mundo. Muita gente cai de paraquedas. Ele está muito concorrido hoje,
mas os bons vão se destacar em qualquer mercado. Boa. E vai muito de também você se qualificar, né? A gente vê assim uma certa... não só na área de quem trabalha com patrimônios para as pessoas, mas em todo o mercado, em todo o segmento. Pessoas desqualificadas para o negócio. Como que você enxerga isso no seu nicho, no seu segmento aí? Como que tá esses profissionais hoje em dia? Com relação à desqualificação dos corretores, continue assim. Porque no mar de ignorância a gente consegue se destacar um pouquinho mais. Então eu gosto bastante. Mas, como eu vinha falando para ti, eu não tolero perder para os ruins. Para mim não me serve. Então eu estou sempre me desafiando, eu estou sempre investindo para eu me tornar essa pessoa, essa mulher conselheira. Estive no mercado de mentoria, dando mentoria, já formei vários corretores. Eu lembro certinho, eu investi um carro de 80 mil na época. Vim para São Paulo, fazer cursos, fazer eventos, participar de muita coisa, mentoria de 15, de 20 mil, eu paguei. Então, eu hoje tenho qualificação, eu entendo de gente. Eu entendo de gente na minúcia. Eu faço a leitura do meu cliente. E, inclusive, eu demito o cliente quando ele não está de acordo com os meus valores. Então, esse mercado desleal e sem concorrência faz com que os bons se tornem ótimos. Se torne melhor ainda. E eu tenho certeza que ele vai expurgando, entendeu? Porque o cliente hoje não é mais ignorante. Sim. O cliente é muito atento, muito. E o que você acha que é um diferencial para um corretor hoje em dia? Porque eu vejo muito a questão da falta de humanização em tudo, né? Muitas vezes a pessoa ela só quer vender, e às vezes ela não entende qual é a real necessidade do seu cliente, A jornada. O que ele está procurando, e às vezes ele empurra algo que a pessoa não quer, e isso acaba prejudicando, né? O que tem que ter o diferencial, Pri, para esse segmento, para esse negócio? Corretor que não é corretor que não é técnico, aliás, não, é corretor que não é informativo, é corretor que é consultivo. E o grande diferencial é saber fazer perguntas. Só se destaca quem sabe fazer perguntas inteligentes. Sim, boa. Porque todo o meu processo metodológico de atendimento, de mentorias, é baseado em perguntas reflexivas. Quando eu levo o meu cliente a refletir, ele se autoconhece mais e consegue entender o que é e o que não é para ele. Porque muitas das vezes ele não sabe nem o que quer, mas ele sabe o que não quer. Sim. Então, eu vou te trazer um exemplo. Os meus clientes, a maioria, né, quando a gente vai vender pelo WhatsApp, e hoje a venda é pelo WhatsApp, ele vem com a guarda armada. Ele não quer falar. Uhum. E eu sempre brinco com os meus colegas. Informação você tem no Google. Pode ir lá no Google e comprar um imóvel sem ter que falar com ninguém. É possível isso. Agora, te fazer entender por que você quer aquele imóvel e não os outros, só eu sei fazer. Porque eu tenho essa informação. Eu sei te dizer o que tem naquele imóvel, o que não tem, o que tem naquela região, quanto ele vai te render. E essa informação não está no Google. Então, quando eu me torno uma pessoa que sabe fazer perguntas, eu tenho meu grande diferencial. E saber fazer perguntas é entender de gente. Boa. E nos últimos 10 anos, Pri, o que mudou nesse mercado que você tem enxergado? Mudou muita coisa. As previsões falam que a gente não consegue nem entender o que vai acontecer daqui 5 anos por conta da IA, né? Uhum. Antes, uma geração, para passar de outra geração, levava mais de uma década. Hoje, é considerado 5 anos, você já está em outra geração. Então, o que mudou é a regra do atendimento. O cliente quer comprar pelo WhatsApp. Ele não quer mais uma ligação, ele não quer mais atendimento pessoal, ele quer saber tudo pelo WhatsApp. E você precisa saber jogar esse jogo. Não adianta você insistir numa cultura implementada
Se você vai contra essa cultura de consumo do consumidor, de comportamento do consumidor, você está perdendo tempo. É uma guerra que não se entra. Então, aprender a vender pelo WhatsApp, que é a grande mudança de hoje em dia, é o caminho para você ter sucesso. Top, legal. Ô, Pri, hoje em dia, as pessoas... Chama de Pri, tá? Eu prefiro, porque parece que quando me chama de Priscila, é minha mãe... Estão brigando com você. Brigando comigo. Parece, sabe aquela letra garrafal, Priscila. assim, gritando comigo. Então, Pri. Pri, hoje em dia, uma das coisas que eu vejo que mudou bastante no mercado é muitas vezes as pessoas elas vão em busca do imóvel pela casa própria, para ter um local para morar. E hoje em dia as pessoas têm muito investidores que buscam as casas, os apartamentos para investir. Quando que foi que aconteceu essa sua virada de chave? Porque existe esses dois mercados, para quem busca uma casa própria e para quem busca para investimento. Sim. A gente tem... o mercado imobiliário ele é muito amplo, dinâmico, e é uma indústria que movimenta milhões no país, né, e no mundo. Porque, bem dizia meu professor de história, saudoso Hamilton, nunca vão parar de fazer filho. Então, se você for trabalhar com saúde, educação, moradia, você vai se dar bem. E alimento, ele dizia. Então, nunca vão parar de fazer filhos, nunca vai parar de ter famílias e gente precisando morar. É uma realidade da vida do ser humano. E trabalhar com moradia, né? Muitos corretores falam, né? Eu trabalho com sonho. E o valor, comprar uma casa, o imóvel próprio, é um peso muito grande cultural para o brasileiro. A gente vem de família que nossos pais batalharam para ter o terreno, para construir a casa, né? A gente que é do interior, não é tão apartamento. E então a gente recebeu esse valor e essa cultura, e isso sempre foi muito atrativo, trabalhar com isso. Mas eu gosto de trabalhar com números. Eu gosto de possibilitar que o meu cliente faça um bom negócio e dali ele multiplique o seu dinheiro. Eu adoro trabalhar com isso. Eu gosto de vender a promessa do negócio. Eu gosto de persuadir para o meu cliente dizendo, se você colocar o seu dinheiro aqui, você vai multiplicar por X, Y, Z. E esse é o melhor caminho para o teu momento de vida. Você quer? Eu gosto disso. Do que mexer com as emoções do cliente, dizer aqui você vai colocar sua sala, sua TV, você vai jantar com sua família. Eu sou uma businesswoman, eu diria, mais do que o negócio casa, lar. Uhum. E aí, quando eu cheguei em São Paulo, depois de trabalhar vendendo esse sonho da casa própria, né, com o mercado de Santa Catarina, quando eu cheguei em São Paulo, eu conhecia muito pouco do mercado imobiliário de estúdios, de investimento. E investir em imóveis é aquela história. Você nunca vai ouvir alguém que ficou pobre investindo em imóvel. Nunca. É difícil uma pessoa ficar pobre apostando nesse negócio. A maioria dos bilionários, dos milionários, das pessoas bem-sucedidas tem como patrimônio imóvel. Então, não dá para a gente fugir disso. E quando a gente olha para o mercado de São Paulo, onde existem frações de imóveis que são acessíveis ao teu bolso, porque um estúdio não é um investimento arrojado. Ele é de médio porte, médio a pequeno. Tá? Tem produtos financeiros que é no mínimo 300 ou 400 mil para você começar a investir. É o preço de um estúdio. Só que um estúdio é solidez, é palpável, é segurança, porque patrimônio é segurança. Você pode perder tudo. Você tem a sua casa, você vende, faz dinheiro, compra uma menor. E se mantém e aí. se mantém. Então, a segurança do patrimônio, ela não tem no produto financeiro. Então, ele é acessível, ele é pujante, né? Ferve, e ele é muito atrativo. Muito. Ele rende muito. Boa. A gente está falando aqui sobre estúdios, sobre a questão de patrimônio, de construir.
Mas para o pessoal de casa que está nos acompanhando aí, queria que você falasse um pouquinho, explicasse o que é esse formato estúdio, né? Para as pessoas conhecer e às vezes, quem sabe aí alguém te procura também para investir em ter o seu patrimônio aí multiplicado com a Priscila Pereira. Quem não quer, né? Exato. Quem não quer adquirir um imóvel? Eu sempre brinco. O que você prefere? 10 metros quadrados em Nova York ou 100 metros quadrados na sua cidade? Onde vale mais? Eis a questão. Então, os compactos, né, os apartamentos compactos, eles surgiram numa proposta de democratização da compra de imóveis e acessibilidade, bem como de estudos que mostravam que tem áreas dentro do apartamento de 70 metros quadrados que não é utilizada. Às vezes você chega e tem a porta e o hall de entrada, e aí tem aquele móvel ali, aparador, um espelho, que você enche de porta-retrato, chave, ticket, coisas que você não utiliza e que fica ali empoeirando, e talvez você torna aquele espaço ali mais caro no produto final, né? Porque a gente trabalha por preço de metro quadrado. Então, quando a gente fez um mapa de aquecimento das áreas onde eram mais utilizadas pelos usuários, né, pelos moradores, entendeu-se que apenas 40% do metro quadrado do total do tamanho do imóvel era utilizado, que é banheiro, quarto, cozinha, a sala, e ficava essa circulação. Quando a gente tem esse dado, a gente consegue entender que pode reduzir, porque as pessoas, o comportamento do consumidor também mudou, da moradia também mudou. A sociedade mudou muito, né? Hoje as pessoas elas estão mais na rua, elas procuram ambientes para socialização do que em casa. Principalmente em São Paulo, que é um grande centro, onde você tem o que fazer. Eu sempre brincava, quando eu não era de São Paulo, eu dizia, as pessoas, elas não moram em São Paulo, elas vivem em São Paulo, porque ela vai para casa, toma banho, se ajeita, no outro dia ela vai para a rua, vive e volta só para tomar banho e dormir. E é uma realidade para muito paulistano. Então, quando a gente entendeu isso, quando, né, a empresa que fez, a Vitacom, que foi a pioneira nesse mercado, nesse negócio, e que entendeu que dava para reduzir, até pelo custo de um imóvel. Se você olhar um imóvel de 60 metros quadrados, 50 metros quadrados aqui em São Paulo, é mais de 1 milhão. Tá? A Zona Sul é mais que isso. Bem mais que isso. Então, 1 milhão, para você dar o start na sua vida, no seu imóvel, é muito diferente de 400 mil. Sim. De 450. Então, muitas pessoas falam, né? Qual é o mito que tem sobre os compactos. Eu tive uma cliente que falou assim para mim. Eu fiz um vídeo num decorado e ela respondeu assim, ó. Não é pequeno, é um ovo. E aí eu criei uma narrativa em cima desse. Eu falei, um ovo que te rende X mil por mês. E aí quando você pensa que é pequeno, você pensa com a cabeça de consumidor. Sim. Mas quem investe precisa pensar com a cabeça de investidor. Não é pequeno. Ele é um imóvel que te serve, que tem funcionalidade e que te abre portas. Porque você pode comprar um de 350, 400, que daqui 3 anos vai estar valendo 550, 600. Então, você vende e compra um de 700 e assim você vai numa escada, né? Então, os compactos, hoje, eles têm uma democratização de compra e um produto altamente rentável. Altamente rentável. E aí eu vou te dizer por quê. Você vai me dizer, mas por que rende tanto? Por 2 motivos. Primeiro, escassez. O segundo, demanda. Nós estamos numa metrópole, a maior da América Latina, que tem uma demanda de pessoas querendo estar aqui e vindo para cá absurda. Os números, a última vez que eu pesquisei, em termos de de visitantes que vêm para São Paulo, passa de 35 milhões por ano. Nossa. De estrangeiros, 4 milhões. Então, a gente tem um número absurdo.
E a última vez que eu li a respeito, eu não posso ter segurança 100% desse dado, mas a última vez que eu li a respeito é que São Paulo não chegava a 40 mil a ocupação de hotéis. 40 Caramba. mil quartos de hotéis. Ou seja, faz a conta para entender onde vai colocar todo esse povo que vem para cá. Eu acho que é muito interessante isso, e é para quem busca um investimento ou empreender em algo e tem, às vezes, um dinheiro guardado, né? E não sabe onde investir. Hoje em dia, você coloca na poupança, mas isso não te rende algo que você pensa. Eu não falo em uma aposentadoria, mas eu falo em uma renda extra para te ajudar, né? E quem investe em estúdio é isso mesmo, é investidores, não é pessoa que busca para morar. Porque é o que você falou, são oportunidades. Às vezes as pessoas vêm de outro estado para São Paulo para trabalhar, não tem onde ficar, quer um lugar só para dormir, porque São Paulo é isso. Você precisa de um canto, porque São Paulo te dá tudo. Te dá cultura, te dá lazer, Tudo na rua. te dá alimentação, te dá tudo. Você precisa de um canto para morar. E muitas vezes as pessoas procuram isso, né? E é um investimento, assim, para quem tem uma condição que quer investir, é algo que compensa muito. E você falou de números, né? Qual que é o retorno? Pri, eu sei que tem casos e casos, mas uma média. Uma pessoa que investe nisso, o que você indicaria? Qual região que você indicaria para uma pessoa que busca esse tipo de investimento fazer aqui em São Paulo? Complementando o que eu vinha falando sobre a necessidade, o estúdio aqui em São Paulo, os estúdios, eles são uma necessidade, não é uma moda. Tá? Porque a gente precisa abrigar todas essas pessoas. Tirando esse público que vem, desse número gritante que eu te citei, a gente tem o novo solteiro, que são as pessoas que se separam. A gente tem uma onda crescente de jovens de 20 a 30 anos comprando, investindo. Tudo isso porque o preço e o fluxo de compra que as incorporadoras possibilitam aqui em São Paulo é muito atrativo. Às vezes a gente compra imóvel com 35, 40 mil reais. Não é nem o preço de um carro popular. Verdade. Então, sim, muito atrativo para quem quer morar também. Então, para quem quer investir, o primeiro que eu digo é estudar o mercado nacional para ter como base, para entender o porquê São Paulo é tão atrativo. Eu sempre falo assim: por que eu compraria um estúdio, um imóvel em São Paulo e não na minha cidade? Então, eu preciso defender isso com o meu cliente, porque ele chega querendo, mas eu não estou em São Paulo, eu estou aqui na minha cidade, aqui no interior, e aí fora do estado de São Paulo, é muito longe, eu não consigo administrar e tudo mais. Mas os números provam que a média de aluguel nacional, ela sempre está em torno de 0,3, 0,4, um cenário mais otimista. Se a gente estiver falando de um BTS, se a gente estiver falando de um aluguel de indústria, galpão, esse valor sobe um pouco, 0,5, às vezes até 0,6, cenário bem otimista. Só que em São Paulo, a realidade é um pouco diferente por conta dessas duas palavrinhas que eu te dei, localização e escassez. Isso é o que é o grande fator para tornar aquele imóvel valorizado e que ele renda. Então, a média aqui em São Paulo, né, gira em torno de 6 a 8% ao ano no aluguel convencional. Aqueles contratos de 1 ano e meio, onde a gente chama isso de long stay, tá? O aluguel tradicional. O short stay, que é o aluguel de Airbnb, das plataformas de diária, ele tem a possibilidade de você performar um pouco mais durante o ano. Só que para todo o negócio, quanto maior o risco, quanto maior o ganho, maior o risco. Então, se você tem uma possibilidade de ganhar mais, você tem mais risco. Quando você está num cenário mais equilibrado, conservador e com previsibilidade, você pode até ganhar menos, mas é uma certeza de ganho. Essa é a grande diferença do long stay para o short stay. E o que traz atratividade num primeiro momento para o nosso investidor é o Airbnb, é o short stay. Só que a gente precisa avaliar
se realmente aquilo, naquele momento da vida daquele cliente, vai fazer sentido. Porque, é como eu falei, às vezes vem um cliente para mim patrimonialista. E aí, ele olha pro número que o Airbnb pode render para ele e não atrai ele, porque ele não precisa daquele rendimento todo mês. Ele só quer crescer o patrimônio dele. No lugar de ter 3, 4 mil pingando todo mês na conta dele, ele quer 4, 5, 10 estúdios. Porque daqui 10 anos, daqui 15 anos, vai valorizar. Vai triplicar, quadriplicar o patrimônio dele. Então, o que eu faço com o meu cliente não é vender, é dar uma consultoria para que ele se reconheça no cenário atual da vida financeira dele, na timeline de vida dele. Ele está com 20 anos ou ele está com 50? O que ele está começando a investir? Ele já investe em outro mercado? Porque não adianta vir para o mercado imobiliário de São Paulo, para o mercado de estúdios, achando que vai ter o mesmo rendimento de um CDB, um CDI, de uma XP da vida. O mercado de estúdio, ele se comporta como um produto financeiro, mas ele é um patrimônio com segurança, previsibilidade e valorização acima da média. Esses são os pontos que o nosso cliente precisa olhar antes de pensar, mas todo mês ele vai me render. Ele rende, ele custeia a compra do teu negócio, mas mais que isso, ele valoriza todo ano acima da média nacional. É uma diferença muito grande, né? Se você compra um carro zero, você tira ele da concessionária, ele já perdeu o valor. O terreno, o imóvel, nunca, né? Ele sempre aumenta. Você comprou... eu acho que o que tem um nome o índice alguma coisa. Todo mês ele muda, não é? Nessa questão dos imóveis. A gente tem, assim, enquanto o imóvel ele está em construção, ele tem um índice para valorização, tá? Normalmente é usado o INCC. Quando ele já foi construído, aí ele vai para o IGPM, o Índice de Preço Geral do Mercado. Então, tem essa variação. Alguns outros lugares adotam o CUB, o custo da construção civil, mas basicamente aqui em São Paulo o INCC para trazer essa atualização. Top. E Pri, dentro desse negócio sobre investimento ainda, queria que você falasse um pouquinho quais são os principais erros que as pessoas cometem ao investir em imóveis para renda. Pensar só na renda. Boa. Pensar só na renda. Eu estou investindo no imóvel para renda e eu quero renda. Então, esse mercado não é para você. Porque mercado de estúdios, de imóveis, é, sobretudo, valorização. Pensar a curto prazo, você tem que ir para um outro mercado. Compra e venda carro, coloca nos bitcoins. Pensa em outro mercado que vai ter velocidade muito maior do que mercado imobiliário. Mercado imobiliário é longo prazo. Segundo, valorização. Terceiro, vou colocar aonde tem escassez de terreno e localização. Alta demanda de pessoas querendo estar naquele lugar. Eu associei tudo isso. Primeiro, a minha ideia de negócio versus a escolha do lugar que tem localização e escassez. O game está pronto para você ganhar dinheiro. Top. Esse é o jogo. E Pri, é muito interessante. Eu te acompanho através das redes sociais. E às vezes as pessoas têm um julgamento sobre qual é o trabalho do corretor. E eu vejo que em qualquer lugar, em qualquer negócio, o céu é o limite, né? Então, às vezes as pessoas se limitam a algumas coisas, né? E recentemente, eu acho que no começo do ano, no final do ano, foi um workshop que você realizou em Curitiba, né? É um público de outro estado, em um outro local, com uma outra cultura, e você levou a ideia do estúdio para lá, para investidores. Eu queria que você contasse um pouquinho sobre essa sua experiência que você teve, como que foi para você, se foi positivo, se não foi, se você tem ainda esse projeto de continuar fazendo esse trabalho em outros estados e trazer os investidores, né? Porque você falou, a pessoa às vezes não precisa estar aqui em São Paulo.
É um investimento que ela faz que vai trazer essa rentabilidade para ela a longo prazo. Fala um pouquinho sobre essa experiência. Eu acredito muito no marketing em todas as ramificações que ele nos possibilita, tá? Eu não sou uma pessoa que vivo de tráfego único, exclusivamente, e não acredito que é só a força do tráfego que vai te fazer ter um resultado. Embora todas as pessoas estão na internet e a gente precisa estar presente na internet. Mas existem várias estratégias de você impactar pessoas. E esse formato de visitar cidades levando a ideia de investir em São Paulo, ele chama-se Roadshow e é uma empresa, né, que eu atuava o ano passado e até esse ano, que faz essa estratégia, que eu acho muito legal, muito bacana, porque além de ser uma estratégia de captação de investidores, é uma forma de você levar São Paulo para o Brasil inteiro, dizendo, você que mora em Curitiba, em Indaiatuba, no Acre, você pode e deve colocar o seu dinheiro em São Paulo, porque lá vai render mais do que na sua cidade. Então, a gente foi para Curitiba, levou o mercado de estúdios para Curitiba, trouxe uma visão do que é São Paulo, porque se eu entro agora na internet e falo assim, eu tenho um estúdio a 2 quadras da estação de metrô Faria Lima, na Rua Teodoro, cruzamento com a Cunha Gago, o cliente não sabe o que é isso. Quem é que fora de São Paulo que sabe o que é isso? E como vender essa ideia para eles? Quem é a pessoa que não está na Faria Lima, que não pisou na Faria Lima, que tem ideia da dimensão do que é a Faria Lima? Das empresas que estão alocadas na Faria Lima? Do movimento financeiro da classe executiva que frequenta a Faria Lima? A Faria Lima tem mais pontos nos prédios do que ponto de ônibus. Uau, não sabia não. Esse é um dado importante. São Paulo tem 123 ou 129, eu sou péssima, gente, perdoa, eu sou péssima com dados, tá? Eu sou muito boa de convencimento, mas gravar dado, 120 e alguma coisa de shopping center. Agora você imagina, São Paulo é a cidade no Uber com o maior número de corridas no mundo. Eu não estou falando de Brasil, eu estou falando de mundo. É a primeira cidade com o número de corridas do Uber no mundo. Então, você colocar o seu dinheiro num imóvel, numa cidade, com esses dados e com essa frequência de pessoas, vai ou não vai te fazer ter um bom resultado financeiro? Eu preciso que o meu cliente responda. Eu não quero responder por ele. Sim, é oportunidade, tá aí bater na porta. Então, eu vou para o Brasil com tráfego, com a minha mensagem no Instagram. Essa semana, eu tive um cliente investidor, ele tem 10 unidades e ele me achou pelo Instagram. Ele veio no meu WhatsApp, ó a importância de estar posicionada. Eu gostei do teu perfil e eu gostaria de conversar contigo a respeito dos investimentos. Eu falei, muito bem-vindo. E comecei a conversar com ele. Então, através da minha mensagem no Instagram, eu levo ela para o mundo. Eu também tenho meu canal no WhatsApp, no YouTube e no TikTok. Mas a minha presença mais forte e diária é no Instagram. Então, levar essa possibilidade para pessoas que às vezes têm o recurso, mas não sabem o que fazer, é a minha missão. É a minha missão. Sabe por quê? Porque quando eu faço o meu cliente prosperar, eu prospero também. Sim. Então, eu tenho certeza que eu vou prosperar quando eu faço o meu cliente ter sucesso, ter êxito, porque o dele é o meu. Exatamente. Se ele ganha, você ganha. Se ele está satisfeito com você, ele vai indicar você para outra pessoa. Exatamente, e vai criando uma rede. Exatamente. E eu deixo isso muito claro com o meu cliente. Eu deixo ele muito confortável. Eu tenho muitos depoimentos. Nessa minha jornada de... Não tenho um ano ativo de trabalho no mercado imobiliário. Né? Hoje já estou com o meu Cresci ativo aqui em São Paulo. Trouxe de Santa Catarina para cá.
Estou aí quase um ano performando muito bem, sucesso aonde eu passo. Na outra empresa que eu estava atuando, em janeiro, eu fui a número 1 de vendas numa empresa com mais de 250 executivos. Eu fui a primeiro lugar de vendas geral. Então, foi uma grande surpresa para mim, eu não imaginava. Ganhei o troféu, fiquei toda feliz, porque você vai trabalhando e vai fazendo, e você não sabe onde vai chegar. Uhum. E aí, desses meus clientes, eu escuto assim, graças a você eu consegui tal coisa. Teve um cliente que queria destratar, e foi uma venda que eu fiz com 100% de carta de crédito, até não recomendo meus colegas fazerem, mas eu fiz, né? Ele estava comprando uma gama de produtos e aí a gente colocou essa 100% carta de crédito e a gente teve um problema com banco, com operacional. Uhum. E ele queria destratar e eu falei para ele, não faz isso, continua acreditando no que eu te falei, que foi um bom negócio e a gente vai junto até o fim. Eu estou contigo até o fim. Aí eu consegui tirar o juro lá para ele que estavam querendo cobrar e quinta-feira, ele está recebendo a chave desse imóvel que ele queria destratar. Então, e ele disse, graças a você, a gente conseguiu resolver. E é esse o meu papel. Essa é a diferença do corretor para corretor, né? Que é a qualificação, o tratamento com o cliente, não é a venda pela venda, não é o ganho pelo ganho. Eu acho que vai além disso, né? Vai a questão de você... É o que eu falei no começo. Eu acho que o lado humano, o lado de verdade, não é você ganhar uma vez, mas é você ter essa pessoa como um case de sucesso, como resultado positivo que você deu para esse cliente. E você também ganhou, né? Porque eu entrevistei uma vez, não sei se você conhece ele, se chama Neto Imóveis. Conheço. O Neto a gente entrevistou. Você entrevistou o Neto? O Neto. E ele fala uma coisa... Vende para o Ronaldo e tudo. Ronaldo, Roger Guedes, vende para os jogadores. E é uma coisa que ele falou que faz muito sentido. Ele fala assim, não é só pelo dinheiro. Não é. E eu sempre falo isso, eu acho assim, lógico, eu sempre falo isso quando eu entro nesses assuntos, não vamos ser hipócritas, né? Hoje a gente precisa do dinheiro. É também pelo dinheiro. Mas eu vejo que é muito consequência. Se você focar só no dinheiro, só eu quero ganhar, quanto que eu vou ganhar aqui? Cara, você perde a mão, O dinheiro nem vem para quem pensa assim. O dinheiro nem pode chega. até vir Porque o dinheiro é vez. uma energia. E o dinheiro sabe exatamente a intenção do negócio. Exatamente. Quando a tua intenção não é boa e é só pelo dinheiro, quem faz pelo dinheiro faz a qualquer preço. E eu não faço a qualquer preço. É a diferença. Eu demito o cliente. Porque o cliente, eu conduzo o negócio para o melhor caminho. Uhum. Se o cliente não está seguro que eu estou fazendo isso, para mim não vale a pena vender para ele. Porque é o meu nome que está em jogo. E vai ter dor de cabeça E depois, eu trato o dinheiro do cliente como se fosse meu. Eu faço como se fosse para mim. Eu trato o meu cliente como eu gostaria de ser tratada. Porque a lei do retorno, ela é uma só. Ela vale para mim, ela vale para você, ela vale para você que também não acredita. Porque tem gente que não acredita, mas a lei do retorno da semeadura não depende da crença de ninguém. Ela existe, ela é universal. Deus já deixou ela prontinha. E então, se você não fizer para o outro o que você gostaria que fizessem para você, você vai receber o mesmo que você faz. Então, quando eu olho e trato o dinheiro do meu cliente dessa forma, eu tenho muito sucesso. Eu tenho muito sucesso com os meus clientes. Eu não faço só por dinheiro, eu faço também porque eu sou muito satisfeita em levar esse conhecimento para o meu cliente. Eu me beneficio com a minha autoestima, com a minha satisfação profissional. Quando eu vou para o meu cliente, ele dá fé para aquilo que eu estou falando e eu tenho essa certeza dentro de mim, aquilo me alimenta. Me alimenta muito bem. Então, é uma troca. É uma troca justa entre nós dois. Eu estou te vendendo a informação que eu levei tempo para descobrir e para me aperfeiçoar e você está me pagando por isso. Eu lembro que teve uma cliente que, na época que eu estava trabalhando com terceiros lá em Santa Catarina, ela chegou assim para mim, eu quero 500 mil na casa, mas ainda tem que pagar o teu dinheiro, né?
Aí eu disse, não, a senhora não tem que pagar o meu dinheiro, a senhora está pagando pelo meu trabalho. E se a senhora não entende que eu estou trabalhando para a senhora, não faz sentido, a senhora pode procurar outra pessoa. Aí ela desligou e ligou para a imobiliária. Aí me chamaram. Eu falei, eu não trabalho desse jeito. Se ela não vê valor no meu trabalho, eu não vejo valor no negócio dela. E foi. E não adianta, para mim não tem. Eu recentemente disse para uma cliente, se você acha, você está dando atenção, tinha mais... ela falou para mim que tinha 19 corretores dando atenção para ela. Uhum. E aí ela veio para mim e falou assim, Priscila, né, no começo da conversa, eu tenho mais 19 corretores, mas eu estou procurando tal coisa. Aí eu, sentada na minha cadeira, eu pensei assim, ó, o que eu vou falar para essa mulher? Eu falei, meu tempo custa caro. Eu não vou perder o meu tempo com ela. Se ela quiser me dar atenção, eu dou atenção para ela. Se ela não quer, ela tem mais 19. Já tem 19 pessoas servindo ela. Eu falei para ela assim, olha, se você já tem 19 pessoas trabalhando com você, o que eu vou poder te oferecer? Eu tenho convicção do meu negócio, eu tenho convicção do que eu sei. E eu posso fazer por você o que 19 não fizeram ainda. Mas se você me disser que você vai me dar atenção. Agora, se eu te mandar um monte de informação solta aqui e você, daqui 5 dias, pensar numa resposta para mim, talvez não valha a pena a gente continuar. Dela, assim, eu gostei de você. Aí ela começou a se abrir comigo. É porque eu vi isso, vi aquilo e tal e tal. Então, quando você se posiciona frente ao seu cliente sem medo de levar um não, sem medo de... Quer ver o problema do corretor? Não, esse é clássico. Ele fica insistindo com o cliente e ele tem medo de escutar o não do cliente. Eu, Priscila, prefiro um não bem dito do que uma dúvida. Exatamente. Porque tem corretor esperando dinheiro de uma venda que nunca vai acontecer. Aí fica naquela expectativa e esperança vazia. Gastando energia com uma dúvida. Eu prefiro a certeza de um não. Bem dado. Eu vejo muito essa questão, a diferença de quantidade para qualidade. Às vezes a pessoa prefere ter um monte de gente, mas sabe que vai falar não, mas parece que isso pro ego dela não, eu tenho tantas pessoas conversando. Tá, mas isso aí, quanto lhe rendeu? O que vale você ter a quantidade e não ter uma qualidade no seu serviço? Eu vejo como uma perca de tempo, né? Que a pessoa, não sei... Queres que eu te fale de uma forma profunda, psicológica e profunda? Porque eu entendo de humanas, de pessoas, crença de oportunismo. Eu preciso encontrar a melhor oportunidade, a que vai me dar mais. Quando o cliente, o investidor, qualquer pessoa que coloca isso de forma consciente ou inconsciente, tá, Jefferson? Porque às vezes a pessoa não sabe que ela tem isso enraizado dentro dela. A crença é um mecanismo automático do teu subconsciente que faz você se comportar de uma forma que você não vê. Então, às vezes ela não entende que ela age assim. Então, ela fica atirando para todos os lados para ver quem vai me dar um leilão, para quem vai me dar a melhor oportunidade. E eu não trabalho assim. Então, eu prefiro dizer assim, ó, você pode procurar outro, porque o cliente faz isso. E eu não estou julgando o cliente, porque isso, se eu vou subir a esfera, isso é o ser humano. Não é só o cliente que é assim. Todo mundo quer tirar proveito de alguma coisa. Todo mundo quer uma coisinha a mais para si. Tá todo mundo olhando para o seu umbigo. Não vamos ser hipócrita. Eu também, por muitas vezes, me comporto assim. Mas quando o cliente vai com essa... Qual será que vai me dar? Ele tá fechando um negócio aqui. Aí vem o abençoado. Abençoado do algoritmo, querido, e começa uma chuva de oferta para ele. E aí ele começa a dar atenção. E aí, assim, o grande problema das vendas hoje é o acesso à informação. É muita, né? Bagunça, tudo que é muito te bagunça, te deixa confuso. Uma casa que você chega com muita decoração, pode ser a decoração mais cara do mundo. Ela vai estar confusa, bagunçada, ela vai poluir. E o excesso de informação polui o teu cérebro para tomar uma decisão. Então, e o cliente, ele vai nessa crença de oportunismo. Qual é que vai me dar o mais barato e o melhor e não sei o quê? Só que assim, tá todo mundo no mesmo barco, amigo. Tá todo mundo nadando no mesmo oceano.
Então, se você não confiar, se você não olhar para um corretor, para uma pessoa que está te atendendo e ter confiança que ela vai te trazer o melhor e outra, confiar que você só atrai o melhor para você, você vai ficar nesse leilão e vai fazer um péssimo negócio. É verdade. Pri, estamos caminhando para os momentos finais dessa nossa conversa e eu queria que agora você deixasse uma mensagem ou um conselho para quem quer começar a investir nesse ramo, né, de estúdio. Qual conselho você deixaria para as pessoas? Comece. Vende teu carro, junta um dinheiro, faz um negócio, 30 mil, 40 mil você consegue começar. Eu diria comece. Não perde tempo botando o teu dinheiro em outra coisa que não seja imóvel. E em São Paulo você consegue comprar um imóvel por muito pouco. Você sabe quanto que custa uma parcela por mês de um estúdio? Eu acho que eu vi alguma coisa, não sei, 800 de pouco. Eu tenho de 580. Aí, ó. O que é R$580 no mês para você? É 4 pizzas que você come durante um mês. É isso aí. Então, assim, começar não precisa... E outra coisa, Jefferson, não precisa se organizar para começar. Porque ninguém começou a ficar rico se organizando. A pessoa foi fazendo. É a coragem, é a atitude que faz você crescer. Não é a organização. Boa. E Priscila, para a pessoa que quer começar, aonde ela pode te encontrar para investir? No meu Instagram, no meu WhatsApp. Ela precisa falar comigo, não é com outra pessoa e nem com outros 19. Ela consegue me encontrar no meu Instagram. Eu tenho também meu canal de YouTube e o meu TikTok, que todos eles são com o mesmo nome. @InvistaComPriscila. Bem sugestivo, né? Muito. Invista com Priscila. Lá no meu Instagram você vai me encontrar, tenho uma roupinha roxa, e aí tem o meu WhatsApp, tem o meu direct, dá para você dar uma surfada ali no meu conteúdo, tem bastante conteúdo educativo, mas vai valer a pena. Top, é isso aí. Então você que está procurando investir, estava meio receoso recente e com medo, não sabendo como investir, por onde investir, achando que é um mercado caro. Vocês viram aqui, ó, essas dicas de milhões com a Priscila Pereira sobre como começar. Então, ó, entre em contato com ela através das redes sociais aí e com certeza você vai encontrar algo em que você pode investir a longo prazo. Não pensa que vai ser algo de imediato, vai ser algo aí que você, se você tem aí um dinheirinho guardado e quer pensar em um longo prazo, invista com Priscila, que vai ser sucesso aí. Pri, nesse momento agora a gente tem aqui um jogo rápido, é um estilo ping-pong. Gabriela. Eu faço, é uma resposta curta que você vai ter que dar, né? Intuitiva e bem espontânea, tá bom? Então eu vou falar aqui e aí você dá a sua resposta. Muito bem. Beleza? Investir é? O melhor caminho para enriquecer. Um erro que o investidor nunca deve cometer. Pensar somente no rendimento. Maior acerto da sua carreira. Ter vindo para São Paulo. São Paulo é? A maior delícia e a maior loucura da minha vida. Um investimento que você acredita muito para os próximos anos. Eu vou continuar apostando em imóveis até o último dia da minha vida. Dinheiro ou liberdade? Liberdade. Agora eu vou perguntar por quê. Porque eu não consigo comprar liberdade com dinheiro. Um livro ou um filme que te inspira? Um livro... Ou um filme? Um filme muito legal de assistir é o das irmãs tenistas, que eu não sei o nome, tá? Williams, alguma coisa Williams, tá? E Fome de Poder. Se eu pudesse assistir, eu assisto muitas vezes aquele filme, Fome de Poder é legal. Mexe comigo, mas o das meninas tenistas lá, que o pai delas, que é o Will Smith, Will não é? Smith, Bom esse filme. ele faz elas
ele não deixa a fama subir a mente dela, ele não deixa o dinheiro ser maior que o valor de deixar as meninas com sucesso profissional e jogadoras. Então, ele mexe muito comigo, aquele filme. Uma frase que define você como profissional. Eu não vendo tijolo, eu vendo números. Esses números multiplicam o teu patrimônio. Um café ideal é com? Deus. Cassundé é? Um amigo muito querido. Boa! É isso aí. Pri, mais uma vez eu quero te agradecer. Obrigado pelo seu tempo, por estar aqui, batendo esse papo, conversando, falando um pouco sobre o seu trabalho. Gostaria que agora você deixasse suas considerações finais e te agradecer e te desejar sucesso aí na sua trajetória. Amém, amém. Muito obrigada. Eu desejo sucesso também. Eu estou muito feliz de estar aqui. A gente já está, num outro estágio. A gente começou lá desde o início, naquele momento era outra carreira, mas eu vejo que você é um profissional muito dedicado, uma pessoa que quer fazer acontecer, tem um dom bacana de comunicação, é mais leve, é mais amoroso, e isso é muito legal, não é tão faca na bota, às vezes, como eu sou. Esse é o meu perfil, e todo perfil precisa ser enaltecido. Então, eu te desejo muito sucesso nessa empreitada. Eu estou à disposição de vocês. Eu quero que essa voz chegue a muitos lugares e eu tenho certeza que tudo aqui tem propósito. Então, que Deus abençoe, multiplique e te traga muitos frutos desse negócio. Show de bola. É isso aí, Priscila, mais uma vez agradecer pela sua presença, agradecer a todos vocês que nos acompanharam aqui. Se você ainda não é inscrito no meu canal Café com Cassundé, já se inscreva aqui e nos sigam também nas redes sociais, no Jornal Cidade em Alerta e no meu perfil pessoal Jefferson Cassundé. Desejar a todos uma ótima noite e até a próxima. Valeu!